livro de registro do testamento, o livro número 1 do cartório do segundo ofício. A gente vai fazer uma leitura da página número 3. Consta o seguinte: registro do testamento com que faleceu Dona Maria de Nazaré Neto. Testamenteiros José Joaquim Neto Amarante e Sebastião Corrêa Rabelo. Feito a 27 de maio de 1891, aprovado pelo tabelião do segundo ofício a 29 do mesmo mês e ano, e aberto a 23 do mês de junho de 1894. Prazo para contas 2 anos. Herdeiros seus filhos. Estava numerado e rubricado em 2 folhas com a rubrica R. Leão, que era um tabelião da Diamantina chamado Ribeiro Leão. Eu, Maria de Nazaré Neto, estando com a saúde e em meu perfeito juízo, faço meu testamento de modo seguinte: fui casada com o tenente José Joaquim Neto Leme e tive, não mencionando os que morreram, pequenos, os seguintes filhos: Manuel Vieira Neto Leme, falecido, tendo deixado vários filhos. Josefina, falecida, que foi casada com José Marques Nogueira Guerra, tendo ficado vários filhos do casal. Maria de Nazaré Neto Amarante, casada com Antônio Ribeiro de Carvalho Amarante, já falecido, tendo ficado do casal um filho, que é José Joaquim Neto Amarante. Pedro Alexandre Neto Leme, José Egídio Neto Leme, falecido, sem filhos. E Gabriela Neto Leme Lessa, casada com Joaquim Manuel de Vasconcelos Lessa. Deixo para a Igreja da Luz dessa cidade a quantia de 200 mil réis, e para a Casa da Caridade, também dessa cidade, a quantia de 100 mil réis. Deixo 50 mil réis para Maria Rita assim, das luzes, né? Das luzes, igual a quantia para Claudina do Sacramento. Os remanescentes de minha terça serão divididos por meus filhos Pedro, Maria de Nazaré, Gabriela e meu neto José Joaquim Neto Amarante. E desejo que estas minhas filhas e neto incumbirão-se de tratar do meu filho Pedro, de modo que ele nada venha a sofrer. Desejo que as ditas remanescentes da minha terça sejam contemplado nas partes que tenho na casa e chácara do Alto da Drupiara dessa cidade. Declaro que José Marques Nogueira Guerra, que foi casado com minha filha Josefina, está a dever-me a quantia de 300 mil réis, conforme os documentos em meu poder e contas feitas por Manuel Severo Pires de Figueiredo Neto. E declaro mais que, tendo deixado em uma
uma, parece que é uma lata de folha. Não sei, tem. Lata. Uma lata. Tá lata mesmo, uma lata de folha. Uma lata de folha. O livro De mapas. dos mapas dos serviços feitos no Ribeirão desde 1862, em casa do mesmo Guerra, quando depois de muito tempo veio o livro para o meu poder. Descobriu-se que foram arrancados no fim dele várias folhas, o que se pode verificar no mesmo livro. É esse o meu testamento, que a meu rogo foi escrito pelo Dr. Francisco Correia Ferreira Rabelo, sendo para mim somente assinado por não poder escrevê-lo. Diamantina, 27 de maio de 1891. Maria de Nazaré Neto. Adindo em tempo, declaro que nomeio meus testamenteiros, em primeiro lugar, a meu neto, José Joaquim Neto Amarante, e em segundo lugar, Sebastião Correia Rabelo, e a qualquer deles que aceitar a testamentaria, marco o prazo de 2 anos para o cumprimento das disposições deste testamento. Esse adindo vai escrito a meu rogo pelo mesmo doutor Francisco Correia Ferreira Rabelo, somente por mim assinado por não poder escrevê-lo. Diamantina, 27 de maio de 1891. Maria de Nazaré Neto. Agora depois vai vir um termo de aprovação do cartório. Agora vai constar na página, aqui tudo vai ser os termos de aprovação, né? Termo de aprovação, toda essa burocracia cartorial. E depois vai vir na página número 10 algumas informações também que parecem ser do interesse. Testamento de Dona Maria de Nazaré Neto, aprovado por mim, tabelião, firmado e concedido com 5 pontas de linha preta dobrados e 5 pingos de lacre vermelho de um lado. Diamantina, 29 de maio de 1894. Antônio Ribeiro Leão. Aqui é praticamente uma confirmação do testamento que foi lido antes. É simplesmente uma confirmação. O inventário da Dona Maria de Nazaré Vieira Neto, não foi localizado aqui nesse arquivo. Nós estamos em mãos com o inventário do Tenente Coronel Augusto Vespasiano de Paula Campos, do ano de 1881, que provavelmente foi começado a ser elaborado esse processo de inventário. E aqui na página número 216, nós encontramos um recibo assinado pela Dona Maria de Nazaré Vieira Neto. Diz o seguinte: recebi da testamenteira, por conta do legado que deixou o meu padrinho, Tenente Coronel Augusto de Paula Campos, a quantia de R$ 65.815. Diamantina, 14 de março de 1886. Assinado
conforme está aqui, Maria de Nazaré Vieira Neto. Agora nós estamos aqui com o inventário de Antônio Ribeiro de Carvalho. Antônio Ribeiro de Carvalho. Esse inventário foi registrado no cartório de primeiro ofício. Está registrado aqui no nosso arquivo no maço número 9. Ele data de 1882. 1882, juízo municipal da cidade de Diamantina, o escrivão Magalhães Castro, Dona Maria de Nazaré Neto Amarante, inventariante, Antônio Ribeiro de Carvalho Amarante, um inventariado. Aqui a gente tem primeiro uma autuação. Ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1882, nessa cidade de Diamantina, em meu cartório, autuo a petição de Dona Maria de Nazaré Neto Amarante, que adiante se vê. Eu, Herculano Carlos de Magalhães Castro, escrivão da provedoria, que escrevi aos primeiros dias do mês de abril do dito em meu cartório. Eu, Herculano Carlos de Magalhães Castro, escrivão da provedoria, que o escrevi. Diz Dona Maria de Nazaré Neto Amarante, viúva e inventariante de Antônio Ribeiro de Carvalho Amarante, que ela quem procedeu ao inventário judicial dos bens do seu casal para dar partilha dos mesmos bens a seu filho José Joaquim Neto Amarante, por não lhe convir a ela suplicante que continue a comunhão em que ano vivido, muitos, a letra está bem mesmo. Mas seu filho está muito abreviado. Requer por isso a vossa senhoria para mandar, estando a fim do mesmo, na primeira audiência, dito juiz, honrar-se, nomear-se um avaliador e escolher um dos dois que a suplicante apresenta. Louva-se a suplicante, o senhor comentador, parece que José Ferreira Brant e Francisco, não aparece o nome, de Araújo Tameirão. Aqui ela está nomeando os avaliadores do processo de inventário. E feita a escolha dos ditos avaliadores, ou a aprovação das pessoas, a rebelia, como requerido fica, marca vossa senhoria o dia e hora para o ato requerido, ficando o seu filho e herdeiro do casal auto para os termos da partilha. Pede deferimento. Ela era muito egoísta. Essas letras assim.
É, cheio dos detalhes. Que envolve a letra, né? Certo. Tudo assim, ou assim, mas desde que tiver aqueles traços que envolvem a letra, que fazer um R assim, né? Quando é muito grande a letra capital e o resto menor, é orgulho. Ah, é? Nessa parte aqui do inventário, a gente vai encontrar o José Joaquim Neto Amarante pedindo ao juiz que o procurador da sua mãe, né, alega que ela não quer fazer a partilha amigavelmente. Aqui ele vem informar o juiz que existe um equívoco, que ela realmente quer que se faça o inventário amigavelmente. Por favor, vencer. Que data? 1882. Essa assinatura foi feita em cima de linha. Essa é a assinatura de quem? Dona Maria de Nazaré Vieira Neto. Então, ela foi feita em cima da linha. Então, a gente já perde para o estudo grafológico. Mas, alguma coisa se pode dizer. Naquele tempo, a letra era muito desenhada. Não é? O fato da letra as palavras terem um bom espaço, prova que ela tinha um espírito aberto, era broad mind, com mão aberta também, não era sovina, nem e de ideias largas também, não ficava julgando os outros mesquinhamente. Não mostra nenhuma depressão, porque todas as letras, quando terminam, levantam assim para cima. Né? E o I não era uma pessoa que vivia pondo o ponto nos I. Né? Eu vejo a pontuação, aqui tem um bem em cima, mas os outros são mais afastados um pouco. Já era uma pessoa de uma certa idade, que já estava trêmula, e também não era egoísta, não se foi pouco, porque a letra era muito desenhada antigamente, eu não tenho os traços do egoísmo. É só isso que eu posso ver. Tinha uma certa força, porque o T não era cortado muito embaixo, isso demonstra que a pessoa tem um caráter, uma decisão forte. Né? E é isso que eu estou vendo aqui. Posso. Então, nós vimos aí vários testamentos até agora. O último foi o do Antônio Ribeiro de Carvalho Amarante. Vimos o inventário dele e aparentemente as propriedades, os bens, ou já tinham sido distribuídos em vida, ou como era o único herdeiro, o Juca, José Joaquim Neto Amarante, houve a concordância da mãe, a Maria de Nazaré Neto Amarante, e foi tudo para o José Joaquim. Não é? Então não consta bens, propriedades que a gente gostaria de saber quais eram, a gente já sabe algumas, não é? Para reconstruir ou reconstituir a história aqui da Grupiário. E depois agora analisamos as assinaturas. O que mais você tem a dizer da Dona Nazaré? Eu acho isso tão bom para mim, é como se eu fosse voltasse ao passado, estivesse vivendo aquela época, sentindo a vida dessas pessoas, né, os dramas, as alegrias. Né? Não só aquilo que a gente escutou, vai que descobre ali quanta coisa interessante. É que você não vê em detalhe, não vê a pessoa. Né? Mas a assinatura... Mas é muito bom isso aqui, saber o que eles tinham, onde era, o que aconteceu depois. Ver pessoas aqui tão entusiasmadas ainda, um entusiasmo grande falando
deles, que nem conheceram eles, né? De tanto ter um amor a esse passado, a essa cultura passada. Achei formidável. A prova é que eu estou aqui, né? Vim de lá de longe para cá, sinal que gosta. Ok. Olha, os primeiros bandeirantes que chegaram aqui na região de Diamantina, eles já encontraram aqui em Diamantina uma civilização. Porque já existiam índios aqui, e a tribo que existia aqui nessa região diamantífera era chamada os Puris. Os bandeirantes vão chegar mais ou menos no final do século XVII, segundo o escritor Joaquim Felício dos Santos. E eles vão chegar na confluência do rio Tijuco com o Rio Grande, e ali eles vão encontrar uma grande quantidade de ouro. O primeiro nome do arraial foi Arraial do Tijuco, justamente por causa desse córrego. Tijuco, na língua dos índios, significava lamacento, sujo. O que era realmente esse rio? Era um lamaçal muito grande nas margens do rio. Aí o arraial foi se formando, e nesse momento o arraial não tem praticamente diferença nenhuma das outras localidades de Minas Gerais que vão surgir com a exploração do ouro. A diferença que essa região daqui de Diamantina vai ter das outras localidades do estado de Minas Gerais é que em 1729, mais ou menos por aí, se descobre o diamante. Em 1730, já tem notícias da corte, através de decreto, realmente do descobrimento oficial desses diamantes. Eles atribuem o descobrimento dos diamantes a um minerador chamado Bernardo da Fonseca Lobo, que como recompensa ele ganhou o título de tabelião da Vila do Príncipe, que era o que é hoje a cidade do Cerro. Agora, na cidade do Cerro ficava um ouvidor, que era a autoridade que era responsável praticamente pela administração em nome da coroa portuguesa de toda essa região, que antigamente era chamado pelos índios de Ivituruí, que significa montanhas geladas. No começo, a produção do diamante foi imensa, a gente pode notar isso, que a produção foi muito grande, tanto que o preço do diamante ele vai ser depreciado de tão grande que foi a produção. E o governo português vai tentar cobrar um imposto em cima desse diamante através de captação, ou mesmo chegou a tentar cobrar como se fazia com o ouro. Mas foi impossível realmente controlar o fluxo da exploração dos diamantes. Aí o que vai acontecer? Que de 1734 a 1739 vai ficar terminantemente proibida a mineração, a atividade garimpeira diamantífera. Vai ser proibida a exploração dos diamantes aqui nessa região. E nesse momento a gente vai ver na história pedidos dos garimpeiros ao rei que se reabrisse de novo as lavras de diamante. O governador vai vir, por ordem do rei, aqui ao Arraial do Tijuco, ter uma conversa com o intendente sobre qual seria a melhor forma de tributar o diamante. E eles vão optar pelos contratos, pelo monopólio, né? Nomearia através de concorrência um contratador que seria praticamente um encarregado da administração e exploração dos diamantes aqui dessa região. Aí vai ser criado o sistema de contratos, os contratadores. Esses homens eles tinham um poder muito grande aqui sobre a região de Diamantina. É claro que eles tinham como se fosse uma companhia para poder explorar esse diamante. E aí praticamente a gente já vai começar a notar uma elite sendo formada aqui no Arraial do Tijuco. Essa elite, ela vai ser uma elite opulenta, uma elite muito rica, digamos uma elite aristocrática. Toda a opulência vai ocorrer aqui, vai ser a época do desenvolvimento realmente daqui do Arraial do Tijuco,
tendo em vista inclusive a data da construção dos templos de Diamantina, a gente vai ver que essa época vai ser uma época de grande progresso daqui da região de Diamantina, uma época inegável. Como cada vez mais os contratadores iam se enriquecendo, isso vai causar uma certa desconfiança da coroa portuguesa. Nós vamos ter os principais contratadores. Nós vamos ter o João Fernandes de Oliveira Pai, nós vamos ter o Felisberto Caldeira Brant, que foi um contratador brasileiro, que saiu daqui preso, algemado, inclusive, foi preso para Lisboa. E nós vamos ter o João Fernandes de Oliveira Filho, que foi o amante da Chica da Silva. Nessa época, a gente já nota uma atividade muito grande de Diamantina, uma vida econômica realmente desenvolvida. O que faz, em 1771, a coroa portuguesa decretar o fim do sistema de contrato e vai surgir, então, a própria coroa portuguesa administrando a exploração dos diamantes. Eles vão criar uma companhia chamada Real Extração dos Diamantes a partir do ano de 1771. Para regular essa exploração diamantífera, vai ser criado um regimento diamantino, que ficou conhecido popularmente como Livro da Capa Verde. Esse Livro da Capa Verde, ele não vai ter praticamente novidade nenhuma. Ele vai ser como se fosse uma coletânea dos bandos e decretos que foram estabelecidos na época dos contratos. São todas aquelas atrocidades e todo aquele despotismo que foi praticado dentro dessa região. E eles vão fechar praticamente o distrito diamantino. Aqui vai ser como se fosse um estado dentro do estado. O governador de Minas Gerais, praticamente, ele não vai ter grande autoridade sobre essa região, sobre esse distrito diamantino, porque o distrito diamantino, ele vai ser ligado diretamente a uma comissão em Lisboa. Essa região vai ser ligada diretamente a Lisboa. O Livro da Capa Verde, conforme eu acabei de falar, ele tinha normas muito rígidas nele, tipo, não poderia entrar nessa região advogados, não poderia entrar nessa região padres à vontade, era simplesmente o número de padres necessário para regularizar a vida religiosa daqui. Conta-se, inclusive, que o Câmara Bittencourt, Manuel Ferreira Câmara Bittencourt, um dos intendentes, quando apresentavam para ele leis, ele falava o seguinte: se me mostras leis, eu mostro léguas. Eles tinham o poder de deportar, tirar para fora daqui do distrito diamantino as pessoas que foram consideradas suspeitas. A gente vai ver uma decadência dessa real extração dos diamantes praticamente a partir do ano de 1808. Aí, após a independência, vai ser um novo tipo de administração dos diamantes. Durante um tempo muito grande, a mineração vai passar a não ser a primeira atividade econômica aqui do distrito de Diamantina. Não vai ser a primeira atividade econômica porque todo o diamante que era explorado, a flor da terra que estava na superfície, ele foi retirado. Então passou a se necessitar de meios tecnológicos mais aprimorados para poder fazer essa exploração dos diamantes. E vai contribuir o fato também de surgindo a proclamação da República, surgindo a abolição da escravatura, os negros já não querem mais se submeter a esse serviço exaustivo que era a exploração dos diamantes em profundidades maiores. Nessa época que Diamantina não tem como atividade principal a exploração dos diamantes, nós vamos ver Diamantina se tornar um centro educacional e um centro comercial do norte de Minas. Nessa época, Diamantina vai receber o apelido de Atenas do Norte, né? Aqui vai ter vários educandários importantes, várias instituições de ensino, e Diamantina nessa época vai ter como principal fonte de riqueza, como principal economia, o comércio.
Diamantina vai se tornar um entreposto comercial do norte de Minas. Isso vai ser favorecido mais ainda com a chegada do trem de ferro aqui à região de Diamantina. Os tropeiros traziam aqui para Diamantina gêneros alimentícios, né, e levavam de volta os produtos industrializados que vinham através do trem de ferro. Depois dessa fase vai começar a chegar os ingleses, já com máquinas modernas, já com bombas modernas. É o avanço tecnológico que vai chegar aqui na mineração. Progressivamente, a atividade garimpeira vai voltar a ser a primeira atividade econômica de Diamantina. Isso vai ser muito bem narrado no livro Minha Vida de Menina, de Helena Morley, onde ela começa a falar até inclusive numa ascensão econômica do pai dela, né, que vai trabalhar para alguns ingleses. São várias as companhias inglesas que se estabeleceram aqui no princípio do século XX. Depois, esse diamante cada vez mais vai se tornando escasso e nas circunstâncias atuais, Diamantina começa a buscar novas fontes de sobrevivência, porque cada vez mais se tem na cabeça que o diamante não é um bem renovável. Inclusive as próprias máquinas de mineração cada vez mais estão deixando o município de Diamantina. E Diamantina está acordando para uma nova realidade agora. Nós esperamos que Diamantina esteja acordando para essa nova realidade de buscar na educação, no turismo e na indústria a principal fonte de sobrevivência daqui para frente. Essa casa onde nós estamos, ela é conhecida como Casa de Muxarabiê. Muxarabiê são essas treliças que avançam para o lado de fora da sacada, que é uma reminiscência mourisca. Devido a tantos séculos de ocupação da Península Ibérica pelos árabes, o português ele vai incorporar muito do estilo arquitetônico e muito da própria cultura árabe. Aqui na parte de dentro da biblioteca, a gente vai ter essa varanda. Essa varanda também, ela é uma característica de construção mourisca, ela é uma reminiscência dessa influência moura sobre os portugueses. Praticamente era o seguinte, a gente viu aquele muxarabiê, uma das funções daquele muxarabiê é preservar a mulher dos olhares da rua. Ela via a rua sem ser vista pelo lado de dentro da casa. E essa varanda interna da casa, ela vai permitir que as pessoas da casa, principalmente do sexo feminino, circulem aqui nesse ambiente sem precisar de chegar à rua. Isso é bem uma característica da cultura árabe, né? Aqui na parte de cima praticamente ficava a família. Agora, na parte de baixo da casa ficava a senzala, onde dormiam os escravos. Tem um porão muito grande que era onde dormiam os escravos. Foi uma mistura muito grande de cultura a formação de Diamantina. Basta a gente imaginar um pouco todo o universo cultural que girou dentro de uma casa desta. Aqui embaixo, pelo menos, sendo um lugar, uma senzala de negros, os negros vieram de diversas partes da África. Quantas línguas não devem ter sido faladas aqui embaixo? Quimbundo, Ambundo, Banto, Nagô, Iorubá, todas essas línguas africanas, todos esses dialetos africanos. Aqui na parte de cima da casa, português, né? O português, latim, francês. É comum a gente ver nos jornais do século XIX, principalmente, companhias de teatro francês apresentando aqui no Teatro Santa Isabel